também os filtros, que são os elementos que fazem a filtragem, geralmente mecânica, dos fluidos hidráulicos. Para retirar as impurezas que estão presentes no fluido hidráulico, há então uma série de filtros que são usadas no reservatório ou no decorrer da tubulação hidráulica, né? Na linha de pressão, por exemplo, que leva até um atuador, por exemplo. Então, os filtros, né, são de vários tipos, então podem ser filtros de sucção, de retorno ou na linha de pressão. E geralmente, então, os filtros, tá, pessoal? Então, começando a falar sobre os filtros, eles podem ser desses tipos, ó. Nós podemos ter filtros de sucção simples, que é esse primeiro item aqui, o item A, tá? Filtros de sucção com válvula em bypass, aqui, ó. Então, aqui eu tenho o bypass, tá? Então, esse filtro simples, quando ocorre o entupimento interno dele, o que acontece? A bomba é uma bomba de deslocamento positivo, geralmente. E se ocorrer o entupimento do filtro, a bomba vai cada vez gerar mais depressão, né, vácuo, né, na linha de sucção, e vai começar a formar bolhas de vácuo no interior do fluido, e essas bombas, né, vão provocar a cavitação da bomba. E a cavitação, ela acaba com a bomba logo. Tá? Então, em alguns casos, esses filtros de sucção simples não são utilizados, e são utilizados os filtros de sucção com essa válvula bypass. Então, quando ocorre o entupimento do filtro, por algum motivo, entupiu o filtro por excesso de impureza, ou passou muito tempo da troca do filtro, enfim, algum motivo, tá? Quando a pressão nessa válvula aqui, ó, que tem a molinha, quando a pressão aqui, ó, atingir 1 bar de diferença de pressão entre esses dois níveis, né? Esse 1 bar de pressão, ele acaba empurrando a esferinha para cima, e o fluido hidráulico, então, ao invés de passar pelo filtro, mesmo que com um pouco de contaminantes, ele passa pela válvula que abriu e vai para a bomba, minimizando, então, o problema da bomba. Tá? As impurezas vão desgastar a bomba? Vão, né? Só que o efeito seria pior se tivesse cavitando a bomba. Tá? A pior situação é a cavitação ao invés das impurezas. Aqui, então, para medir esse entupimento, vai ser colocado também um manômetro aqui, então. Eu vou ter um manômetro que vai ser colocado nessa linha. Quando esse manômetro indicar 1 bar de perda de pressão, quer dizer que o filtro entupiu. E aí, então, é o momento de fazer a troca do filtro, por novo, por um limpo, ou limpar o filtro, se for assim possível. Tá? Então, a avaliação do entupimento se dá pela pressão de 1 bar no manômetro. Então, você pode fazer um procedimento de manutenção do equipamento dizendo que diariamente você tem que, usando manutenção produtiva total, por exemplo, faz uma lição de 1 ponto, diariamente o operador da máquina tem que verificar, depois que ele liga a máquina, ele tem que verificar a pressão do filtro, do manômetro, do filtro de retorno e também do filtro de admissão, né, do filtro de sucção. Se a pressão nesses filtros for de 1 bar, se a diferença de pressão for de 1 bar, quer dizer, então, que os filtros estão entupidos. Tá? Mas, geralmente, esse manômetro ele é colocado, né, no retorno, tá, pessoal? Então, ele é um filtro, né, geralmente colocado no duto de retorno do fluido hidráulico. Tá? Mas, então, isso acontece. Tá? Então, no filtro de sucção, geralmente não há esse equipamento, e a gente tem que verificar pela experiência mesmo, tá? Se está aberta a válvula ou não está funcionando, às vezes, a válvula de retenção ou não. Tá? Então, às vezes, até com o próprio ruído, pessoal, da válvula,
né, do filtro, a gente identifica se ele está entupido ou não. Porque à medida que o fluido, no caso do fluido, do filtro de sucção, se ele estiver entupido, o fluido hidráulico ele vai passar pela válvula de retenção e vai fazer com que essa válvula fique vibrando. Tá? Então, a maior parte das vezes a gente vai conseguir identificar que o filtro está entupido pela vibração da válvula de retenção. Ela fica tremendo, né, fica vibrando, né, indicando que ela está aberta, dando passagem e o óleo entupido. Geralmente, o princípio do manômetro ele é usado nos filtros de retorno. Tá? Linha de sucção, então, o filtro, esse é o filtro de sucção, podendo ter o bypass ou não, né? Geralmente tem o bypass. Ele, então, né, a mesh dele, a granulometria da malha é de 130 a 150 microns. O padronizado, né, geralmente é 149 microns. A malha, né? Então, isso aqui, essa malha, né? Essa malha é de 149 micrômetros. O mesh do filtro. Tá? O entupido provoca perda de carga e provoca cavitação da bomba. Aqui mostra nessa animação da figurinha o entupimento dele. Ó. Aí forma vácuos no interior do fluido, que é esse amarelinho. Né? Esse amarelinho, então, essa bolha de vácuo, ela vai até a bomba. Quando ela encontra na bomba uma região de alta pressão, essa bolha de vapor, de vácuo, ele implode e acaba retirando metais do rotor da bomba, né? E esse metal, então, flui para o interior da tubulação. Guia prático para dimensionamento do tubo de sucção. A vazão da bomba já foi determinada a partir da vazão do projeto. Então, né, a vazão do filtro deve ser igual a 3 vezes a vazão da bomba. Tá? Então, quando nós selecionarmos o filtro de sucção, nós dimensionamos ele para 3 vezes a vazão da bomba. Regrinha de projeto, então, de dimensionamento. Podemos ter filtros na linha de pressão. O filtro na linha de pressão, pessoal, ele é colocado, então, ó, na linha pressurizada. Geralmente, esse filtro é utilizado quando, na sequência da tubulação, nós temos uma válvula especial. Por exemplo, uma válvula de controle de velocidade de atuador, né? Algum sistema que precise de um óleo filtrado. Uma válvula de controle de vazão e velocidades, por exemplo. Então, antes dessa válvula, eu preciso de um filtro. Esse filtro está na linha de pressão. Nesse caso, então, antes das servoválvulas, por exemplo, nós precisamos utilizar um filtro com uma granulometria de 1 a 10 micron, bem menor do que o filtro de sucção. Então, realmente é para tirar as impurezas que estão presentes na linha de pressão antes de alguma válvula especial. Geralmente são filtros desse tipo, ó, tá? Que, como nós estamos trabalhando numa linha de pressão, vamos imaginar aqui 210 bar de pressão, né? O filtro tem que ter um encapsulamento, né, bastante resistente a essa pressão. Tá? Então, as espessuras das suas paredes vão ser grandes, né, para poder suportar uma pressão de serviço, por exemplo, de 210 bar. E a outra aplicação do filtro é no retorno, então. Tá? No retorno, então, os filtros de retorno, eles são utilizados, então, no retorno do fluido. Então, o fluido, ele vai até os atuadores, passa pelos atuadores, né? Passa pelas tubulações de pressão e de retorno. Esse fluido, então, ele retorna para o reservatório. Tá? Ele retorna para o reservatório e passa antes, então, pelo tubo de retorno. Esse filtro de retorno, geralmente, nesse caso aqui, então, tem o manômetro. Tá? Esse manômetro, então, ele indica
o entupimento do filtro, e quando essa diferença de pressão ocorrer de 1 bar no filtro de retorno, é sinal de que o filtro está entupido. E aí temos que substituir o elemento filtrante. Tá? Ele possui também o bypass. Tá? Então, geralmente é nesse tipo de filtro que nós temos o manômetro, indicador, então, do entupimento do filtro. Também o dimensionamento prático dele é 3 vezes a vazão do sistema. Tá? A vazão do sistema. Não é a vazão da bomba. Tá, pessoal? Aqui, ó, era 3 vezes a vazão da bomba. Certo? Agora, isso no filtro de sucção. Era 3 vezes a vazão da bomba. Agora, no tubo, o filtro de retorno, é 3 vezes a vazão máxima do sistema. Tá? A vazão máxima do sistema não é igual à vazão da bomba. Ela pode ser maior. Ela pode ser maior devido à variação de área que acontece nos atuadores. A gente vai ver depois no capítulo de cilindros hidráulicos essa vazão induzida. Então vejam, ó, lá em cima nós vamos ter o atuador. O atuador, ele tem uma área do êmbolo e tem uma haste, né? Então, há essa área da coroa e a área do êmbolo. Então, devido ao diâmetro da haste, existe uma diferença de área da coroa e do êmbolo. Tá? Então, por exemplo, quando ocorre o retorno do atuador, que é o atuador ele é empurrado pela vazão da bomba, o que acontece? Devido a essa diferença de área do êmbolo e da coroa, a vazão que vai sair pelo sistema aqui é uma vazão induzida. E vai ser maior. Então, se eu pegar a relação entre a área do êmbolo sobre a área da coroa, essa relação aqui, a vazão que vai ser induzida é o R vezes o Q da bomba. Entra Q da bomba, empurrando o cilindro para trás, mas sai uma vazão induzida maior do que a da bomba. E essa vazão induzida vai passar pelo filtro de retorno. Então, por isso que a gente dimensiona o filtro de retorno é a vazão máxima do sistema, que é a vazão induzida. Nós vamos fazer esses cálculos na nossa próxima aula, tá? Vazão induzida. Tá? Então, o filtro tem que ser dimensionado pela vazão induzida, que é maior do que a vazão da bomba. Geralmente, a gente calcula a relação entre a área do êmbolo com a área da coroa, né, que é essa área aqui, assim. Tá? A relação entre essas áreas me dá o fator R e me dá, então, a vazão induzida no sistema. Então, temos que levar em consideração a vazão induzida no sistema. O filtro de retorno, então. Tá? Aí o filtro de retorno. E aí, então, um exemplo de aplicação de todos os filtros no sistema. Então, aqui eu tenho o filtro de sucção da bomba. Tá? Aqui eu tenho um filtro. Deixa eu ver, eu perdi aqui os filtros. Aqui um filtro de retorno. Aqui mostra 2 filtros aqui, ó. Filtro de sucção e o filtro de retorno. Esse aqui, o 4, é um filtro de retorno. Aqui um filtro de pressão, na linha de pressão, o 2. O 1, sucção. O 2, filtro na linha de pressão. O 4, um filtro da linha de retorno. Né? E o 5 é um filtro do bocal de enchimento. Bocal de enchimento. Tá? Então, são alguns filtros que tem. Aqui tem mais um filtro também, filtro na linha de pressão, e assim por diante. Então, são os exemplos de aplicação de filtros. A seleção do filtro é, então, baseada pela vazão da bomba
3 vezes a vazão da bomba, 3 vezes vazão da bomba, de retorno, 3 vezes a vazão induzida máxima, e os demais é a vazão que passa então, pelo sistema de pressão. Ok? Também são recomendações que são datadas então no livro do Palmieri. Manual de Hidráulica Básica, a Racine, atualmente Parker.